eu não vou estar me escondendo de Deus. Porque Deus, sendo todo-poderoso, é também onisciente. Ele sabe tudo. Ele percebe tudo. Mais ainda do que nós, que podemos perceber aquilo que nos chega pelos sentidos e que a gente interpreta, e às vezes vai se enganar, bota um canudinho dando um copo com água, parece que o canudinho está quebrado. Depois a gente aprende que não, a criancinha pode achar. Depois a gente aprende que não, é um truque da física, refração, a luz vai. Deus sabe tanto do canudinho, quanto da água, quanto da refração, quanto de coisas que a gente não é capaz de conceber. Por quê? Porque o poder dele a gente também não é capaz de conceber. A gente não tem como ter noção daquilo que Deus é capaz. Criar um outro universo igual ao nosso, com tudo o que tem no nosso universo, a gente até consegue conceber. E coisas muito maiores do que isso. A gente não consegue. Mas Deus é capaz, Deus pode. Então, a gente deve ter sempre essa convicção de que para Deus nada é impossível. A gente costuma, muito comum, que as pessoas fiquem pensando, colocando seus problemas como sendo uma coisa gigantesca, meu Deus, que coisa horrível, eu tenho que conseguir pagar aquela prestação, oh meu Deus, que coisa horrível, eu tenho tal doença. Coisas que, em última instância, são pequenas, são muito, muito pequenas, perto da própria sociedade. Gastos que, para mim, seriam um gasto inimaginável, para outras pessoas, são um dinheirinho que ele dá para a patroa para se divertir. Dinheirinho dos alfinetes. Um cara que compra um carro de $1 milhão. Se ele compra um carro de $1 milhão é porque $1 milhão para ele é um dinheiro pequeno o suficiente para ele poder gastar num carro. Ele tem muitos outros $1 milhões. Então a gente pensa no nosso problema, eu tenho que pagar X para o banco, eu tenho que conseguir quitar aquela prestação. E para alguém que ganha mais dinheiro do que a gente, como o cara do carro de $1 milhão, isso é nada, aquela prestação é nada, não é nada. A dívida que a gente tem no banco não é nada. Eu estava outro dia conversando com um rapaz que estava dizendo que trabalhou como gerente de grandes fortunas no banco e ele se deu conta que num dia que ele estava achando que R$200 mil não era nada, porque ele estava acostumado só a lidar com quantias muito maiores, só lidava com quantias maiores do que $1 milhão, coisa assim. Só que ele mesmo ganhava muito menos do que isso. Agora, esse cara que compra o seu carro de $1 milhão, o que é dificílimo para ele, continua facílimo para Deus. Por quê? Porque não tem ninguém, o homem mais rico do mundo. Ele não é dono de todo o planeta. Pois Deus não só é dono, como é o Criador, é o mantenedor, e bastaria querer para ser um destruidor completo, que não dá nada, não só do planeta, como de todo o sistema solar, toda a galáxia, todas as estrelas, todo o universo. Deus é infinitamente grande e infinitamente poderoso. Então, quando a gente pega, a gente vê, é muito comum encontrar por aí combis velhos com adesivos, não diga a Deus que você tem um grande problema, diga o problema que você tem um grande Deus. Deus é muito maior, até mesmo, do que se concebe quando se pensa nisso. As pessoas costumam ficar pensando, Deus é grande, Deus vai me ajudar, mas poxa, será que tal coisa, será que dá? Dá. Agora a questão é, vale a pena? É o certo? O escritor inglês C.S. Lewis, que nem católico era, na verdade era anglo-católico, desses anglicanos que usam a liturgia parecida com a nossa, tudo. Eles estão inclusive voltando em peso agora, não sei se vocês sabem, mas Santo Padre abriu uma forma deles entrarem para a igreja, serem ordenados sacerdotes, os padres, etc., trazendo esse patrimônio litúrgico deles. Então esse C.S. Lewis é um cara que provavelmente hoje em dia estaria vindo para a igreja, porque era um sujeito inteligente. E ele dizia que ele dava graças a Deus pelas orações dele que não foram atendidas.
Por quê? Não foram atendidos porque ele estava pedindo besteira. É o que ele mesmo explica. E a gente também, a gente pede muita besteira. A gente não tem noção, a gente não tem a visão de conjunto que Deus tem. A gente vê num campo de batalha, por exemplo. Hoje em dia a molecada toda joga esses videogames que tem batalhas, então eles podem dirigir a batalha de cima, mas a gente da velha guarda ou estuda estratégia, ou só imagina mesmo uma coisa, como se estivesse voando num balão, vendo os exércitos todos se enfrentando lá embaixo. O soldadinho que está na linha de frente, ele vê o soldadinho que está na frente dele. Se for aliado, ele vê as costas, se for inimigo, ele vê a boca do fuzil. Já alguém que estivesse num balão voando por cima do campo de batalha, ele perceberia de onde está vindo um, de onde está vindo o outro. E ele poderia perfeitamente dizer para o soldadinho, parece evidente, olha, tem um inimigo ali na frente, fraquinho. Se a gente avançar, a gente pega ele. O cara que está voando no balão diz, olha, logo atrás dele tem uma força infinitamente maior. Agora, se você der o lado, você consegue pegar essa força por trás. Por exemplo, a diferença entre estratégia, que é o que faz o general, o que faria o cara que está no balão, e tática, que é o que faz o soldadinho, que tem a visão limitada. E a gente tem uma visão limitada. E essa nossa visão limitada faz com que a gente peça besteira. Frequentemente a gente vai pedir besteira. Então, não é porque Deus não consegue dar um jeito que muitas vezes a nossa oração não é atendida. É simplesmente porque aquela nossa oração, se ela fosse atendida, não ia ser alcançado um bem maior que pode ser alcançado com ela não sendo atendida. Não é questão de Deus ser incapaz. Deus é perfeitamente capaz. Eu, por exemplo, estava falando da coisa da ressonância magnética, fiz a ressonância magnética para ver o que já sabia. Tenho um determinado problema no meu joelho. Deus poderia consertar isso? Poderia, instantaneamente. Agora, e se ele não consertar? Quer dizer que ele não conseguiu? Não. Quer dizer que seria melhor para mim, seria melhor para o mundo, que isso não fosse consertado. Talvez para isso me dá uma chance de eu fazer uma penitência que eu preciso. Talvez para isso me ensinar uma humildade que eu preciso ter. Não sei, eu posso rezar, eu posso pedir. Agora, não vai ser por falta de capacidade de Deus que isso vai acontecer ou deixar de acontecer. Porque Deus é onipotente. Ele pode, ele consegue. Se ele quiser, instantaneamente, não só meus joelhos ficam bons, quanto eu ganho 4 joelhos diferentes em cada perna para poder dobrar melhor. Seria absurdo, não faria o menor sentido, mas não estaria nem um pouco, não seria nem um pouco difícil para Deus. Deus não iria suar fazendo isso. Deus não iria suar fazendo nada. Para Deus, eu, você, qualquer um de nós é infinitamente precioso. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas ao mesmo tempo, Deus é tão maior do que a gente, tão maior do que a cidadezinha, o continentezinho, o planetinha que a gente vive, que tudo que nos envolve, tudo que a gente pode perceber, ver, saber, conceber, é minúsculo e não exigiria absolutamente esforço algum da parte de Deus, porque Ele é onipotente. Nós precisamos fazer esforço para dobrar uma página de um livro. É um esforço que a gente não percebe porque a gente tem boas condições físicas. Agora, uma pessoa que tenha um problema nas articulações das mãos, uma pessoa que tenha tido um derrame, para ela virar a página de um livro vai ser um sacrifício enorme. Para Deus, virar a página do universo não é sacrifício. É um sacrifício menor do que para a gente virar a página de um livro. Então, essa fé e essa confiança que a gente deve ter em Deus decorre, do mesmo modo, dessa onipotência divina. Diz Nosso Senhor, Ele disse para os apóstolos, né? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá e ele passará. Nada lhe será impossível. Grão de mostarda, para quem nunca viu,
é muito pequenininho. É menos que 1 milímetro. É uma coisa minúscula. Então, o que Nosso Senhor estava dizendo? Ele estava dizendo que para uma montanha passar daqui para lá, isso é uma coisa que para Deus é nada. Se nós tivermos fé, quer dizer, nós tivermos aceitação plena dessa graça da fé, e nós dissermos a montanha passa daqui para lá, ela passa. Por quê? Porque essa aceitação dessa graça da fé, ela é uma conformidade à vontade divina. É o que se fala de Santíssima Virgem. Se diz que Nossa Senhora tem a onipotência suplicante. É disso que Nosso Senhor fala, quando ele diz que direis essa montanha, passa daqui para lá. A vontade da Santíssima Virgem, ela é tão perfeitamente conformada à vontade de Deus, tão perfeitamente igual à vontade de Deus, que o que ela pede sempre já era o que Deus queria. Sempre. Essa é a onipotência suplicante. Ela não pede nada que já não fosse a vontade de Deus. Por quê? Porque ela tem essa confiança perfeita, essa adequação perfeita à vontade de Deus. É a onipotência suplicante. Ela não tem poder próprio nenhum, como a lua. A lua brilha de noite. Por que a lua brilha? Porque a luz do sol bate nela. Mesma coisa ocorre com a Nossa Senhora. Nós, numa lua cheia, podemos andar pelos campos sem precisar de uma lanterna. A gente vê a estrada, vê tudo. Tem algumas luas cheias que dá para ler um livro. Agora, de onde vem aquela luz da lua? Vem da luz do sol. A lua apenas reflete a luz do sol. A onipotência suplicante da Santíssima Virgem, ela é isso, ela é um reflexo da onipotência divina, que vem do fato da vontade dela ser tão perfeitamente conforme à vontade do Pai, que tudo que ela pede já é aquilo que Deus queria. Já é aquilo que seria da vontade de Deus. E é por isso que tem também, falando de adesivos de carro, né? Além de não diga a Deus que você tem um grande problema, diga o problema que você tem um grande Deus, tem outra peça a mãe que o filho atende. A noção é essa. Essa onipotência que é de Deus, que é de Nosso Senhor, a Santíssima Virgem tem por ser perfeitamente conforme a vontade divina. A vontade dela e a vontade divina são na prática a mesma, porque ela se modelou perfeitamente. Ela é cheia, transbordante, repleta de graça. Quando a gente diz Ave Maria, graça plena, cheia de graça, o que a gente está dizendo é que ela é perfeitamente repleta dessa graça de Deus. Não tem um poro que não esteja cheio da graça de Deus. Por isso a vontade dela é conforme. Por isso, se ela diz a uma montanha, sai daqui, vai para lá, a montanha vai. Por essa adequação dela à vontade de Deus.